Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Fran Urbano. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês, né, um pouco do meu domingo. Resolvi fazer uma receita de um pão integral, né? Meio que integral, porque teve algumas coisas aí que não foi tão saudável. Mas eu lembro que eu falei pra vocês que eu ia trazer esse pão com as coisas que eu comprei na Nutrimaster. Tentei fazer aí no domingo. É claro que não ficou 100% como eu queria, mas ficou muito gostoso, gente. Ficou muito gostoso. Eu acho que a questão de eu ter adicionado, eu vou falar aí pra vocês, né, no decorrer do vídeo, a farinha de flocos finos pode ter contribuído pra isso e também a temperatura que eu coloquei a água. Eu acho que eu deixei a água mornar demais pra colocar o fermento. Então, atenção aí na hora de vocês colocar água, é só pra mornar um pouquinho e não ferver demais. Acho que acabei deixando ferver muito e coloquei o fermento. Mas enfim, no final das contas, deu muito certo, ficou muito gostoso. A gente comeu o pão quase todo aqui num dia só. Então, aproveite, tá bom? A receita, siga o canal, compartilhe, se inscreva se estiver gostando, tá bom? É muito importante ter vocês por aqui acompanhando, dando opinião. Beijo, acompanhe o vídeo. Ai, gente, voltei pra falar pra vocês que eu esqueci. Vocês vão acompanhar também que vai ter um churrasquinho aí passando no meio, né? Enquanto o pão ia pro forno, nesse meio período de descanso, essas coisas. Aproveitei e filmei pra você, né? Um churrasquinho que a gente fez no domingo aqui, eu e meu esposo, com o que a gente tinha na geladeira. É importante a gente sempre utilizar tudo que a gente compra, nem sempre ficar comprando coisas novas, né? Coisas pequenas, assim, a gente pega pouca coisa que tem na geladeira, faz uma comidinha rápida e come, fica todo mundo feliz com isso. Então, gente, vamos começar, né, colocando 400 ml de água para amornar. Depois dela amorna, a gente vai colocar no recipiente, vai adicionar um pacote de fermento em pó biológico e logo em seguida a gente acrescenta 3 colheres de açúcar. Eu coloquei o açúcar demerara. E aí vai mexer bem, né? Vai misturar bem o fermento em pó. E depois vai tampar. Só que aí eu fiquei com medo, né, do fermento subir muito, fermentar demais e derramar. Aí eu acabei trocando, né, coloquei num recipiente maior para que isso não aconteça. Aí depois disso eu tampei, né, e deixei separado para agir aí o fermento de 15 a 20 minutos. Então, após fazer isso, né, eu despejo numa tigela maior, né, o fermento, adiciono uma colher de chá de sal, aí misturo um pouco e adiciono uma colher de óleo. Esse óleo você pode substituir por óleo de coco ou por azeite de oliva, tá bom? Aí continuo mexendo mais um pouco. E aí vou adicionar, né, os 2 ovos. E aí vou misturar um pouco também, né, pra encorpar aí no líquido, né? E não vou misturar muito porque como eu deixei esquentar a água, né, pra não cozinhar o ovo. Só mesmo pra dar aquela misturada. Aí já começo a colocar também a farinha. Essa farinha é farinha de aveia, né? Aí eu uso no total aproximadamente 700 gramas de aveia. Pra falar a verdade, né? Eu uso aproximadamente 500 gramas de aveia
e 200 gramas de amido, floco de aveia, porque minha farinha acaba acabando aí, né, no meio. E aí eu vou precisar utilizar o floco de aveia fino. A gente é só ir colocando a farinha aos poucos, tá? E vai mexendo também para ver a consistência da massa. Quando você vê que já tá ali bem ficando encorpada a massa, aí você vai pegar e colocar, né? Vai higienizar, né? No caso, eu higienizei o local, né? Para colocar. Usei a própria parte aí da pia, mas foi tudo higienizado antes. E aí você vai colocar a massa em cima, né? E vai sovar até ela criar essa consistência. Eu aconselho vocês sempre usar mesmo a própria farinha, né? A farinha de trigo. Eu usei o floco de aveia fino porque eu achava que eu tinha mais quantidade. Quando eu fui ver, a minha era tudo ou floco fino ou floco de aveia, aquele mais grosso. Então, por isso eu acabei usando, né? Porque eu já tinha começado a fazer a receita. E queria saber também se ia dar certo, porque também a aveia fica fina. Eu poderia até bater, né? No liquidificador, mas na hora eu falei, não, vou fazer assim mesmo. Aí depois que ela começar a saltar, né, do local, aí você, por ser farinha de aveia, ela vai ficar um pouquinho grudenta, mas não é, tem que ficar um pouquinho molhada, até porque para não ficar muito seca, né? Mas mesmo assim ela vai saltar desse pente, você vai sentir a consistência. Aí você vai pegar e vai colocar em outro recipiente, tá? Fechado, pra massa crescer. Aí, nesse caso, eu vou pegar a massa, colocar em um recipiente e deixar lá fechado, pode ser dentro do forno mesmo, com o forno desligado, por aproximadamente 40 a 60 minutos, tá bom? Pelo fato aí de eu ter usado a farinha, eu senti que a massa ela não cresceu tanto, então eu deixei mais tempo, eu deixei aproximadamente 1 hora. Mas geralmente outras massas que você usa aí, geralmente que eu faço aqui em casa com fermento tradicional, eu largo aproximadamente 40 a 60 minutos ali, a massa parada, né, com o forno desligado. Aí tampo e largo lá em 5 minutos. Passados esses minutos, né, eu venho com a massa, né, coloco novamente no local ali para abrir a massa. Aí vou dividir em dois, né, vou abrir na massa o máximo que puder, gente. Se você tiver aquele rolinho de abrir, ou um copo, alguma coisa, só que aí nessa massa eu não usei o copo porque eu cheguei a grudar. Então eu preferi abrir com minha própria mão, né, pra a massa ficar mais fina. Até porque eu vou colocar as sementezinhas, né, vou colocar aí uva passas, vou colocar também a semente de girassol e a linhaça. Então eu prefiro abrir para enrolar, né, também a massa, para ela não ficar aquele negócio grosseiro.
Aí, gente, eu vou untar, né, a forma, né, ou a vasilha que você for colocar que vai ao forno, a travessa. Eu untei com manteiga, tá? Somente manteiga, passei somente a manteiga para não grudar embaixo. E aí, enrolei o pão, né, fiz o formato aí que eu queria. Eu fiz um formato comprido, o outro eu fiz tipo uma rosquinha. E coloquei no recipiente e coloco para assar. Aí leva aproximadamente também 60 minutos, né, no meu forno. Mas isso pode variar. Então eu aconselho você sempre ficar olhando, né, a partir de 30 minutos como é que tá. Se já dourou, se não dourou ainda, porque o meu mesmo eu deixo dourar. Eu largo um tempo ele assando, quando eu vejo que já tá assado, eu coloco um tempinho para dourar, tá bom? Aí a gente tá rolando nosso churrasquinho aqui de domingo na nossa churrasqueira elétrica. E aqui é aquele churrasco, né? Que a gente pega tudo que tem na geladeira que sobrou lá e coloca aqui pra fazer churrasco. Me diz aí se vocês fazem isso também.